Meu nome é Mariana e eu sou mestranda do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental da UFOP. O meu projeto é sobre avaliação da exposição crônica ao agrotóxico acefato utilizando o modelo animal zebrafish. A atividade agrícola representa majoritariamente o agronegócio no Brasil. O agronegócio teve representação no PIB total em 2020 no país de em torno de 27%, sendo, portanto, a agricultura um forte pilar na economia. Para manter uma alta produção, o Brasil lidera o consumo de agrotóxicos que combatem pragas na agricultura. Entretanto, estes compostos podem causar intoxicações em outros seres vivos não alvos, como os humanos, e contaminações no meio ambiente. O IBAMA é responsável pelo monitoramento do consumo de agrotóxicos no país. De 2009 a 2020, entre os 10 mais vendidos se encontra o acefato, em que 2020 ocupou a quinta posição dentre os mais vendidos. O acefato é um agrotóxico utilizado para matar insetos e ácaros. Ele pertence ao grupo químico dos organosfosforados. Tem classificação toxicológica 3, moderadamente tóxico, e, ao sofrer hidrólise, forma seu produto majoritário, o metamidofos, que também era utilizado como agrotóxico, mas foi proibido devido à sua alta toxicidade. Recentemente, o Ministério da Saúde lançou uma portaria com valor máximo permitido para acefato mais metamidofos em água potável no Brasil. E quando a gente compara o valor aceito aqui e o valor aceito na União Europeia, a gente vê que o valor aceito na União Europeia é 70 vezes menor do que é aceito no Brasil. Para avaliação da toxicidade em água, um modelo muito utilizado é o peixe, dentre eles o zebrafish. Entre as suas vantagens, tem-se a tolerância a grandes variações ambientais, geração de uma grande prole, baixo custo, genoma sequenciado parecido ao dos mamíferos, ciclo curto de reprodução, fecundação externa com embriões transparentes. Outra vantagem é a sua semelhança do fígado com os mamíferos, em que o zebrafish também tem este órgão responsável pela biotransformação de xenobióticos, gerando metabólitos comuns à via do organismo humano, principalmente pelo fato em realizar reações metabólicas de fase 1 e fase 2, com as enzimas citocromo P450 e glicuronidação. Vários estudos são desenvolvidos ultimamente com o intuito de avaliar o metabolismo do zebrafish devido a essa semelhança. Bom, a contaminação dos recursos hídricos e as detecções irregulares em alimentos são fatores que impulsionaram alguns estudos para avaliar os efeitos tóxicos do acefato e metamidofos. Não há estudos que demonstrem a toxicidade crônica desta concentração em zebrafish e que mostram vias de biotransformação do acefato e do metamidofos. Por isso, o objetivo do trabalho é avaliar a toxicidade crônica nos peixes zebrafish ao inseticida organofosforado acefato na concentração limite permitida em água potável do país, por meio da análise de água do aquário e dos órgãos dos animais expostos. Como objetivos específicos, avaliar o perfil metabólico e a depuração do agrotóxico, avaliar a bioacumulação do acefato e seu metabólito nos órgãos e avaliar as alterações metabólicas nos órgãos destes animais. Para a realização dos experimentos, foi aprovado a utilização desse modelo animal pelo Comitê de Ética da UFOP. Foram encomendados 660 peixes adultos e antes de realizar os experimentos, eles passaram por um período de 15 dias de aclimatação. O primeiro ensaio, o ensaio crônico, foi dividido em 3 grupos. O controle negativo, em que não se teve tratamento com agrotóxico, o tratamento com acefato na concentração final de 7 microgramas por litro e o tratamento de acefato mais metamidofos, também na concentração final de 7 microgramas por litro. Este ensaio foi dividido em duas exposições de períodos diferentes, de 28 dias e 35 dias. O de 35 dias foram 7 dias em água limpa para verificar a depuração dos agrotóxicos por esses animais. Foram coletadas amostras de águas e trocada 50% da água e recolocado a solução para concentração final adequada a cada 2 dias. Após o ensaio crônico, esses animais foram submersos em gelos e foram dissecados para a coleta dos órgãos. Esses órgãos foram congelados e triturados com adição de nitrogênio e logo depois eles foram condicionados ao freezer até o momento das análises. O outro ensaio realizado foi o ensaio de biotransformação. Foram divididos
grupos de controle negativo, tratamento com cefato na concentração de 200 microgramas por litro e estabilidade na mesma concentração. O grupo da estabilidade não havia adição de peixes, apenas água com o agrotóxico. Todos eles foram expostos durante 7 dias. O preparo das amostras de águas foi por extração em fase sólida, logo após a secagem, ressuspensão e transferidos para os vaios das respectivas amostras e armazenados até o momento da análise. Os órgãos também foram preparados, tanto o fígado como o cérebro, da mesma forma. Foram utilizados 3 órgãos por amostra. Logo depois houve a extração dos metabólitos desses órgãos com acetonitrila e remoção da gordura com hexano, filtração e ressuspensão e acondicionados a menos 20 graus até o momento da análise. A análise foi por cromatografia líquida acoplada a espectrometrias de massas. A fonte de ionização utilizada foi eletrospray e o analisador foi quadrupolo com Orbitrap. Para a validação do método foram avaliados os seguintes parâmetros: seletividade, curva analítica, limite de quantificação, repetitividade, recuperação e arraste. Todos eles mostraram adequados para os parâmetros necessários aceitos. Com isso, o intuito do trabalho, os resultados que esperamos após a validação do método é avaliar os metabólitos gerados nas vias de biotransformação, o perfil metabólico e a estabilidade deste agrotóxico, fornecer subsídios para a tomada de decisões dos valores permitidos no país desses agrotóxicos em água potável e embasar para futuros trabalhos relacionados a estes agrotóxicos. Com isso, agradeço a todos, principalmente a CNPq e a CAPES pelo investimento e a Universidade Federal de Ouro Preto.